Olá pessoal, tudo bem? Vamos aí para mais um encontro em que agora nós vamos realmente falar sobre a parte prática, né? Os cálculos aí realmente da cubagem, os cálculos para a gente fazer uma estimativa de preço de frete e também para a utilização do espaço, né? Do container, do vagão, que vai ser utilizado para armazenar, para transportar essas mercadorias, tá? Então, só para a gente revisar, a cubagem que a gente vai fazer, ela é do transporte rodoviário, tá? Por que que a gente tem que especificar que é do transporte rodoviário? Porque, como a gente falou no outro encontro, a cada tipo de transporte existe um fator diferente. Esse fator vocês vão ver que a gente vai inserir nos cálculos, tá? E aí, como nós estamos falando especificamente do rodoviário, o fator que a gente vai usar é de 300. Então, independente da carga que a gente vai usar, nós vamos utilizar o fator de 300. Se a gente for para transporte aéreo, marítimo, aí esse fator muda, tá? Então, para a gente usar então a cubagem, a gente vai usar as 3 dimensões, tá? De medidas dessa embalagem, vezes o fator. Então, se nós tivermos aí uma caixa no formato cúbico, a gente vai utilizar altura, largura, comprimento e o fator 300. Como se fosse o cálculo de volume vezes o fator de 300, porque como a gente viu, a cubagem, ela é em relação, né, ao volume que esse produto vai utilizar dentro do transporte e não tanto necessariamente o seu peso, porque é o que a gente falou, 1 quilo de algodão e 1 quilo de ferro, por exemplo, de chumbo, eles vão pesar a mesma quantidade. O que vai variar é a quantidade de produto que vai precisar do algodão para chegar no mesmos 1 quilo do chumbo. Tudo bem? Maravilha. Então, a gente vai começar aqui, depois eu vou mostrar para vocês os cálculos, tá? Com a cubagem de caixas, tá? Então, supondo que a gente tenha aqui uma caixa com as dimensões 40 centímetros de altura, tá? 50 centímetros de comprimento e 80 centímetros de largura. E o peso real dessa mercadoria seja 40 quilos. Por que a gente precisa saber o peso real dessa mercadoria? Porque a partir do momento que a gente falar de valor de frete, tá? A gente tem que ter em mente o valor real dessa mercadoria e o valor calculado com o valor cubado, né? O peso cubado. E aí, para o cálculo do frete, o que vai ser considerado é o maior peso. Então, se o peso cubado for o mais alto, vai ser considerado o peso cubado. Se o peso real for o mais alto, é o peso real que vai ser considerado para o cálculo de frete. Tudo bem? Então, vou colocar aqui, vou mostrar para vocês os cálculos, considerando então que esta caixa pese o seu peso real 40 quilos e tenha dimensões 40, 50 e 80 centímetros. Então, aqui nós vamos fazer o cálculo desse peso cubado. Então, aqui nós temos as informações dessa caixa. Então, aqui, peso real, 40 quilos, 40 centímetros de altura, 80 centímetros de largura e 50 centímetros de comprimento, ambos já convertidos aqui para a unidade de medida metro, tá? Então, aqui é o meu cálculo, a multiplicação de todas essas dimensões, que é o meu volume, vezes 300, que é o fator, então, rodoviário, tá? Para o transporte rodoviário. Aqui abaixo já estão colocados todos os valores, né, das minhas dimensões. E agora a gente vai resolver essas multiplicações. Se eu obter um resultado superior do que o peso real,
é esse resultado que vai ser utilizado para o cálculo do frete. Se esse resultado obtido for inferior ao peso real, é o peso real que nós vamos utilizar para o cálculo do frete. Então, 0,4 vezes 0,8, temos 0,32. 0,32 vezes 0,5, temos 0,16. E essa última multiplicação resulta em 48 quilos. Ou seja, o meu cálculo aqui do peso cubado, ele foi maior que o meu peso real. Portanto, para o cálculo do frete, nós vamos utilizar 48 quilos. Aqui, então, nós temos outro exemplo, tá, de cálculo que a gente deve fazer para a gente poder conseguir calcular o valor do frete. Então, aqui nós vamos transportar um cofre, tá, com essas dimensões, já todas em metro, tá? O valor real do cofre é 69 quilos. E aqui a gente já tem os nossos cálculos, tá? Então, as minhas 3 dimensões multiplicada pelo fator do transporte rodoviário, que é 300. Então, 0,90 vezes 0,7, né? 0,70, nós temos aqui 0,63 vezes 0,98, nós temos 0,6174. E aí, finalizando essa multiplicação, nós temos aí 185,22 quilos. Então, comparando aqui esse valor final com o valor real, nós vamos utilizar esse valor aqui, né, esse peso aqui, para podermos calcular o frete, certo? Então, sempre nós vamos calcular desta maneira para descobrir o valor do frete, e sempre o valor maior, seja o cubado ou seja o real, é o que vai ser utilizado para calcular o frete. Bom, mesma coisa então, se a gente precisar descobrir para embalagens cilíndricas, tá? Então, aqui, a única coisa que muda na minha fórmula é que as 3 dimensões não vão ser comprimento, largura e altura, mas sim 2 vezes o diâmetro, porque nós temos aqui uma base circular, né, tanto em cima quanto embaixo. Então, nós vamos calcular esse diâmetro aqui 2 vezes, por causa da parte de cima e por causa da parte de baixo, tá? Então, nós vamos colocar aqui o diâmetro multiplicado 2 vezes, a altura, e aí o mesmo fator, porque continuamos falando aí de transporte rodoviário, tá? Então, nós vamos colocar aqui as nossas dimensões, tá? Então, 0,35 vezes 0,35. E aí, nós vamos fazer o cálculo dessas contas. Então, resolvendo aqui, nós temos 0,35 vezes 0,35, nós temos 0,1225. E aí, resultando em 40,42 quilos. Esse é o peso cubado, tá? Neste caso, o meu peso real, ele é maior do que o peso cubado. Então, para o nosso cálculo do valor do frete, nós vamos utilizar o peso real, certo? Muito bem.
Bom, agora a gente vai partir então para outro tipo de exercício, que é o exercício prático de paletizar caixas, engradados, tá? Então nós vamos falar agora de carga unitizada, certo? Então, essas cargas unitizadas, elas se tornam uma só. Então, a gente coloca todas as caixas que a gente vai conseguir colocar nesse transporte, mais os pallets, e aí sim a gente tem uma carga unitizada. O grande problema de a gente fazer logística, de calcular frete, de calcular espaçamento, de cargas unitizadas, é a gente considerar o pallet, tá? Então, a maioria das pessoas, nesses cálculos, eles não abatem a medida do pallet. Então, aqui eu tenho como se fosse um container, tá? Pode ser um container, pode ser uma carga, uma carroceria de caminhão, tá? Então, como que a gente vai fazer essa carga unitizada? Sempre, em toda logística, um pallet vai embaixo, tá? A primeira camada da carga é sempre um pallet. E aí sim, nós vamos colocar as caixas. Então, o que a gente precisa fazer? Nós precisamos descobrir qual é o volume de cada pallet, qual é o volume do meu container, tá? E qual é o volume da minha embalagem, seja ela em cúbica, seja ela cilíndrica, tá? Então, sei aqui quanto que é a minha metragem cúbica do meu pallet. Sei quanto que é a minha metragem cúbica do meu container. Então, eu já sei quantos pallets eu vou conseguir colocar, tá? Ó, no meu container, no meu transporte. Sei a metragem cúbica do pallet e da mercadoria, eu sei em cada pallet quantas caixas eu vou conseguir colocar, tá? Então, olha só, o pallet, ele tem uma medida de altura padrão, tá? Que é sempre de 0,15 metros, tá? Então, o pallet sempre tem essa altura padrão. Então, o que acontece? Se essa minha altura aqui, desse meu container, ele tem 2,15 metros de altura, e essa minha mercadoria aqui, essa minha caixa, tá? Ela tem 1,25 metros. O que a maioria das pessoas fazem? Pegam a altura total desse container e já divide automaticamente pela altura da minha mercadoria. E esquece de contar a altura do pallet. A hora que a gente vai chegar e vai realmente fazer aqui a montagem do meu container, né? Fazer aqui, subir as caixas. Eles tinham uma quantidade de caixas aqui, né? Então, olha só, vamos ver. Se a gente colocar sem o pallet, ó, realmente eu consigo colocar 3 caixas e sobra um pouco de espaço. Porém, a partir do momento que eu coloco o meu pallet, eu consigo colocar 3 caixas, porém sobra menos, tá? Em outras situações, às vezes eu consigo colocar 4 caixas sem o pallet, tá? Dependendo da altura da caixa, ou só 2 caixas com o pallet. E isso, na hora, se você não considera o pallet, isso na hora de realmente subir a carga, vai dar diferente da logística que foi feita. Tá? Então, isso é uma carga unitizada. A gente conseguir calcular aí a minha metragem cúbica do pallet, a minha metragem cúbica da minha embalagem e a minha metragem cúbica aí do meu container, do local onde a gente vai colocar esses produtos, tá? Como que a gente calcula, então, essa metragem cúbica, seja do pallet, seja da minha mercadoria? Por meio das 3 dimensões também, que a gente já vem calculando, tá? Altura, largura e comprimento. Então, nós vamos achar aí o volume em metros cúbicos, tá? De cada caixa.
nós vamos achar o volume do meu pallet, o volume do meu container, e aí a gente vai saber quantas caixas a gente vai utilizar. Então, eu vou passar aqui alguns dados para o nosso papel para a gente conseguir realizar. Bom, pessoal, então agora a gente vai colocar em prática esse exercício sobre paletizar cervejas em latas, né? Essas cervejas, elas ficam dentro de um engradado, e aí a gente tem as medidas da caixa, do pallet, e aí nós vamos responder aí essas perguntas de A a E que vocês acompanharam aí, certo? Bom, eu já coloquei aqui as unidades de medidas, tá? Todas em metros, por quê? Pra gente poder calcular a mercadoria com pallet, ambas têm que estar em metro ou centímetro, mas tem que estar na mesma unidade de medida, tá? Porque vocês viram aí que no nosso exercício, as unidades de medidas estavam a caixa de cerveja medidas em centímetro e o pallet em metro, ok? Bom, primeira resposta, então, letra A, vou colocar aqui, tá? Ela pergunta quantas caixas, no máximo, podem ser acomodadas em cada pallet que unitizado, ou seja, incluindo o pallet de madeira, mede 2,15 metros de altura, tá? Então, eu tenho lá um local que tem 2,15 metros de altura. E eu quero saber quantas caixas eu vou conseguir colocar. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é, desse 2,15 metros de altura, tirar a altura do pallet, tá? Que é essa altura aqui, que ela é padronizada, tá? Todos os pallets têm a mesma medida. Isso aqui vai me resultar em uma altura de 2 metros. É nessa altura de 2 metros que eu tenho que ver quantas caixas aqui eu vou conseguir colocar, tá? Agora sim, a altura da minha caixa é 0,125 metros, tá? Agora sim eu vou fazer 2 metros dividido por isso, que eu vou conseguir encontrar quantas caixas por pallet eu vou conseguir pôr, que são 16 caixas, ok? Então, de altura, tá? Nós vamos conseguir colocar 16 caixas assim, ó, uma em cima da outra, tá? 16 caixas. Nós vamos conseguir colocar. Tudo bem? A letra B, eu já respondi aqui, a letra B e a letra C, que é a metragem cúbica da caixa. Nada mais é do que essas 3 unidades de medidas multiplicadas entre elas, tá? Então, essa aqui é a resposta da letra B. E a resposta da letra C ok? Então, eu tenho aqui 144 metros cúbicos. É a metragem cúbica do pallet de madeira. Tá? Então, um pallet de madeira tem essa metragem cúbica. Uma caixa de cerveja tem essa metragem cúbica. Certo? Na letra D, então, a gente vai ter uma continuação dessa resposta, porque isso aqui é o que eu tenho em um pallet. Só que eu quero saber em 90 pallets. Então, letra D aqui. Que vai dar 1.440 caixas. Ok? E aí, na letra E, ele quer a metragem cúbica das caixas. Ah, mas eu já encontrei aqui. Eu encontrei de
uma caixa. Mas eu quero agora de todas essas caixas, tá? Então, a letra E aqui. Eu vou ter aí 9,36 metros cúbicos de todas as caixas. Certo? Então, a importância aí da gente conseguir identificar isso aqui, ó. Esse é o primeiro passo para a gente conseguir fazer carga unitizada, tá? Que é uma carga só, uma coisa só. Tá certo? Por hoje é só, então. Muito obrigada!